Olá a todos! Hoje temos o privilégio de receber um convidado cuja carreira é um verdadeiro exemplo de dedicação, talento e versatilidade no mundo da música. Natural de Leiria, João Gaspar é trompista, maestro, pedagogo e criador de projetos artísticos e educativos que têm deixado marca em Portugal e além fronteiras. João Gaspar é um músico e maestro natural de Leiria, distinguido desde cedo com o diploma de mérito como melhor aluno da Escola Profissional Metropolitana. Licenciado pela Academia Nacional Superior de Orquestra, com bolsa de mérito, e mestre em ensino da música pela Escola Superior de Música de Lisboa. Tem-se destacado como trompista e artista Paxman, com estreias nacionais de obras contemporâneas e 2 álbuns lançados, Postcards, 2021, e À Sombra do Cante, em 2024. Tem orientado masterclasses em Portugal e no estrangeiro e colaborado com diversas orquestras de renome, como a Orquestra Gulbenkian e a Orquestra Metropolitana de Lisboa. Desde 2024, é maestro da Banda de Música da Força Aérea Portuguesa e, desde 2021, diretor artístico da Banda da Sociedade Filarmónica Vestiarense. João é também criador e diretor de projetos e tem sido orador em palestras e congressos sobre música, comunicação e desenvolvimento artístico. É autor de obras pedagógicas. O seu projeto Sonho de Voar foi distinguido com o Prémio Defesa Nacional e Igualdade em 2020. É um enorme gosto recebê-lo hoje na nossa emissão. Uma boa tarde, João Gaspar. Boa tarde, Anabela, e muito obrigado. Muito obrigada por ter aceito aquele desafio que veio na sequência de um concerto que deu ali mesmo junto ao mosteiro e que me encantou. Na altura eu pensei, tenho que entrevistar o maestro. E assim foi. Muito obrigada por aceder, por permitir que esta entrevista possa acontecer. Eu é que sou grato por também poder dar a conhecer algumas ideias, e por cima no seguimento desse concerto no palco ao Rossio. Exato. Com a Sociedade Filarmónica Vestiarense. Foi um prazer nós também deixarmos este espetáculo que nós fazemos, que são concertos comentados, portanto, que facilitam, viabilizam este entendimento melhor da música que nós fazemos. Muito bem. Vamos começar pelo princípio, vamos lá atrás um bocadinho. Eu sou curiosa porque isto chama-se Diz-me o que lês. Diz-me o que lês, dá a ideia de ir-te a quem és, não é? Mas o diz-me o que lês primeiro faz, digamos que dá a volta ao convidado e quer primeiro saber quem é o leitor, antes de ouvirmos falar sobre as sugestões de leitura que eventualmente nos traga e que trouxe, que eu já vi aí. Sim, este é só, sei lá, 0,5% daquilo claro. Que tenho em casa, mas eu sou um leitor colecionador, portanto, eu tenho muito mais livros do que aqueles que eu julgo que alguma vez irei ler. Ok. Mas a maior parte deste acervo que eu tenho também é um acervo de consulta. E sabe-me tão bem eu saber que tenho à minha disposição, para qualquer dia, em qualquer circunstância e contexto da vida, um livro que vá fazer o match perfeito para aquele momento. Então, por isso, nós em casa temos o hábito de colecionar material, coisas, e o livro é uma coisa bela, que nos possa satisfazer em qualquer momento. Muito bem, bonita imagem. A mim também me lembra sempre o mar, não é? O mar está ali à nossa espera e nós gostamos de ir mergulhar no mar. Não precisamos de levar para casa. Exato. Mas de vez em quando apetece-nos ir até ao mar e então vamos até lá. Muito bem. Então, mas voltamos então ao seu início. Como é que um jovem de Leiria se apaixona pela trompa e decide seguir uma carreira musical tão exigente? O meu percurso não é assim tão dispar da maior parte dos músicos em Portugal. Nós temos um tecido cultural assente nas bandas filarmónicas e é a partir daí que a maioria de nós faz o nosso percurso. Começamos com essas escolas de música que são apelidadas muitas vezes de escolas do povo, com ensino gratuito, na maioria dos casos. E foi assim que eu comecei, na Filarmónica de Xãs. Aprendi a tocar um instrumento musical, aprendi a ler música. Com que idade? Enfim, eu lembro-me que comecei a aprender por volta dos 11 anos. O meu percurso não é dissociável
da minha relação com os meus irmãos. Nós somos trigémeos, isso é algo que eu nunca deixo nas minhas... Verdade. É algo que eu nunca deixo nas minhas biografias. Não é um segredo, aliás, é algo que eu tenho muito orgulho em partilhar. E curioso, porque nós nas nossas biografias deixamos sempre notas sobre o nosso percurso académico, profissional, mas muitas vezes deixamos de parte os maiores fatores, ou os fatores mais preponderantes na nossa formação e no nosso crescimento, que são a família, naturalmente, e o contexto em que nós crescemos. Os meus irmãos, então, acompanharam-me na maior parte do meu percurso diretamente até aos meus 18 anos. Mas é o único músico ou não? Então, os meus irmãos aprenderam música. Ok. Eu aprendi trompa, a minha irmã clarinete e o meu irmão são 2 rapazes e uma rapariga? Correto. Giríssimo. Mas depois tudo mudou. O meu irmão nunca quis ser outra coisa que não chefe de cozinha e hoje é um chefe conceituadíssimo. É o chefe Luís Gaspar. A minha irmã é uma arquiteta brilhante, chama-se Ana Gaspar, e eles acompanharam-me no meu percurso até mais ou menos aos 18 anos. Enfim, depois eu continuei a viver com o meu irmão, com a minha irmã durante algum tempo. Mas nós começámos aí com 11 anos na Filarmónica e isso também foi positivo, porque nos apoiávamos mutuamente. Curioso que dos 3 eu acabei por ser aquele que numa fase do percurso quis desistir, nem sequer queria estar relacionado com a música. E depois as coisas deram uma volta. Eu creio que tenha que ver com a minha personalidade e com o desafio que na altura eu estava a enfrentar e provavelmente eu não compreendia a coisa. E estava a demorar demasiado tempo a atingir os mesmos resultados que os meus irmãos atingiam. E depois alguma perseverança dos meus pais levou-me a ultrapassar esta barreira e depois a partir daí foi um caminho ininterrupto até aos dias de hoje. Muito bem, muito bem. Então já falou também dessa fase em que teve que enfrentar desafios, mas a entrada para a Academia Nacional Superior de Orquestra, com bolsa de mérito e onde obtém a licenciatura, depois vem o mestrado, isso foi um momento que para si foi decisivo relativamente à questão de se manter na área da música? É curioso. Nós músicos, e eu não tenho qualquer prurido em referir-me a esta classe profissional sem ordem, mas desta forma um nós, porque eu tenho-me percebido que os artistas acabam por força do sistema, por força da forma como estão organizadas as instituições de ensino e como é planeada a formação, nós acabamos por ter uma mentalidade um pouco diferente dos demais. Enfim, provavelmente cada área profissional há de ter a sua forma o seu mindset próprio de pensar o mundo e os sistemas e as coisas. Bom, mas nós somos treinados ou formados para sermos humanistas, para sermos pensadores críticos, artistas, são isto mesmo. E eu gosto está diretamente relacionado com a música? Totalmente relacionado com a música e depois com a literatura, naturalmente. E eu ia lhe responder é que a fase em que eu tive de ter a maior decisão da minha vida provavelmente foi aos 18 anos, porque eu terminei o ensino secundário no Liceu Francisco Rodrigues Lobo, em Leiria, e entrei na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas na Universidade Nova de Lisboa para estudar Comunicação. Eu queria ser locutor de rádio na altura, é uma coisa muito gira, assim. E depois provavelmente fazer um percurso na televisão. Mas tinha uma grande paixão, quer dizer, e a trompa acompanhava-me aos fins de semana na Filarmónica, às sextas-feiras à noite nos ensaios. Às tantas, a minha dedicação levou-me a ter outras experiências que me transportaram para realidades que me apaixonaram imenso, como, por exemplo, poder tocar numa orquestra. Toquei pela primeira vez em 2009 no CCB, era um músico amador, eu tinha muito poucas bases musicais, e toquei no CCB em Lisboa. E aquela experiência foi inolvidável e foi garantidamente um marco para esta mudança. Porquê? Posso perguntar só? Foi a emoção de tocar ali? Repare, eu na altura, eu não me esqueço, eu toquei sobre a batuta do maestro Pedro Neves, que é um conceituadíssimo maestro. Tocámos o concerto número 2 para piano e orquestra de Rachmaninoff com o grande pianista português António Rosado. Eu lembro que aquela foi a primeira grande experiência em orquestra que eu tive. Aquilo era um estágio que a Metropolitana organizava na Páscoa e eu tive acesso a esse estágio.
Na altura, o meu futuro professor, que me conheceu numa outra formação, convidou-me a participar nesse estágio. Eu creio que ele tinha a ideia de que aquele estágio iria mudar o meu pensamento e, portanto, que era a partir dali que eu poderia realmente decidir estudar música. E foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, toda aquela experiência foi tão nova. Aquilo que eu via na televisão, nos concertos de Ano Novo, da Orquestra de Viena, eu estava a ser protagonista desse momento que eu idealizava, não é? Eu creio que durante toda a minha formação, toda a minha fase de crescimento, eu gostei sempre muito do palco. Eu gosto muito de comunicar, de estar em palco, passar ideias, passar mensagens. E a música é uma forma muito consistente de passar uma mensagem. E claro, é uma linguagem universal, não é? Correto, correto. Embora algumas culturas entendam a música e as estruturas musicais de outra forma, como por exemplo na Índia, não é? Quer dizer, o sistema musical é diferente, mas sim, é universal e, portanto, é compreensível em todos os cantos do mundo. Então, aí aos 18 anos foi quando eu realmente tive de tomar esta decisão. E foi curioso, porque eu partilhei com o meu pai que não tinha a certeza. Ele perguntou-me, mas tu tens certeza que é isto que queres? E eu disse, eu não tenho a certeza, mas se eu não tentar seguir uma coisa que eu realmente gosto, então depois, no futuro, o que é que eu irei estar a fazer? Portanto, mais vale arriscar. Foi muito importante porque o investimento inicial também é considerável, é preciso adquirir um instrumento musical, mas os meus pais apoiaram-me imenso. Só que eu senti sempre no meu percurso que lhes devia a confiança que depositaram em mim. E, portanto, a única forma de eu lhes demonstrar que valeu a pena era com trabalho a dobrar, a triplicar. Foi uma altura, depois desses 3 anos no ensino profissional, portanto eu fiz o secundário, depois voltei atrás, portanto fazer o ensino profissional, mas também é a forma mais consistente de construir uma formação que nos permita depois aceder, e então respondendo agora também já mais à sua pergunta, de aceder ao ensino superior. E a Academia Nacional Superior de Orquestra é sem dúvida a melhor instituição em Portugal para preparar músicos exatamente para tocar em orquestra. Depois a vida levou-me a outros caminhos, ainda bem, quer dizer, cheguei hoje a um estádio que reconhecidamente para mim me é agradável, atingi os meus objetivos para já, mas quer dizer, a Academia Nacional Superior de Orquestra foi o primeiro grande objetivo que eu tive, né? Estudar para entrar nessa instituição, e depois todo o percurso que isso me levou a tocar em orquestras de jovens, como por exemplo a Orquestra Mundial, onde conheci pessoas de todas as culturas, e foram experiências completamente inacreditáveis, não é? Quer dizer, eu por acaso reparei que falou na formação humanista dos músicos. Acha que é fundamental que exista nas escolas secundárias, onde eu ainda sou professora, que exista esse reforço da aprendizagem da música para ajudar ao desenvolvimento dos nossos jovens? Sim. Ou não? Mais tarde? Eu acho que é a altura certa. Aliás, é por isso que se ministra a cadeira de filosofia, não é? Eu não estou certo de que a música seja o único caminho e também não estou certo que tenha de ser uma disciplina fundamental no currículo dos alunos de secundário. Mas eu recentemente fiz uma atividade integrada no 25 de Abril, compus uma obra e fui tocá-la, interpretá-la, numa escola, em várias escolas, aliás. Uma delas foi a escola secundária de Domingos Sequeira, em Leiria. E fiz esta apresentação e aquilo foi uma atividade extraordinária, no sentido de não ser regular para os alunos, e senti que aquilo foi uma oportunidade de aprendizagem e de contacto com a música de maneira diferente, porque os alunos tiveram um compositor à sua frente que lhes explicou os procedimentos, o processo da criação artística. E isso, creio que pode ser um caminho de aproximação das artes aos indivíduos como formação complementar sempre. Portanto, a ideia que se passa em filosofia, muitas vezes, sobre o ethos, o pathos, ou depois, mais nas cadeiras humanísticas, por exemplo, a história, esta ideia dos artistas, a corrente humanista durante o Renascimento, século XVI, por exemplo, por aí, tem de ser consubstanciada em alguma coisa. E, portanto, este tipo de atividades complementares podem ser realmente a concretização dessa ideia que existe. E eu sou um grande defensor da formação, sobretudo dos artistas.
diria muito nas artes performativas, da sua formação como intelectuais. Isto nunca é... Agora explique lá isso mais um pouco. Pois é, isto não significa que o indivíduo tenha de ser um erudito e até, no limite, um ermita do conhecimento. Portanto, não precisa de se isolar. Eu creio é que o indivíduo precisa de ferramentas para conseguir ter um pensamento crítico sobre aquilo que o rodeia. Isto não significa ser radical, não significa ser contestatário, mas significa não reagir às coisas à informação que recebemos e às coisas que nos rodeiam. Ter identidade. Sim, enfim... identificar-se com determinados valores, princípios, mas, sobretudo, fazer uma interpretação crítica, cuidada, informada, instruída daquilo que nos rodeia. Porque esta lacuna que existe e que não é colmatada pelas ferramentas disponíveis gratuitamente, como as plataformas de contacto social, como as redes sociais. Portanto, estas ferramentas, nós precisamos delas para nos dotar de capacidades para reagirmos de forma mais informada ao que nos rodeia. É por isso que somos muito, atualmente, a sociedade é muito permeável a ideias que sejam contraditórias. Porque o são. E, portanto, é também criada uma ideia de que, ok, o que é diferente, então tem espaço para ser aceitável. Porque se o que existe, que é padronizado e que existe há tanto tempo, nos levou a um determinado estádio da existência, do pensamento político, económico, que seja social, então significa, para muita gente, significa que aquilo que é contraditório provavelmente será uma solução. Só por ser contraditório. Correto. É isso que está a dizer. E então é aqui que eu entendo que os humanistas, e neste caso os artistas, eu diria sobretudo os artistas performativos, deviam ter mais formação neste sentido. Pelo menos ser mais levados a este caminho. Porque eu creio que mais os pintores, os escritores, têm imbuída, mesmo na própria forma de expressão artística, mais esta reflexão crítica. Até por uma coisa, se reparar, a música, apesar de levar algum tempo a preparar e ser necessário uma persistência brutal e muito tempo para nós chegarmos a um determinado nível de proficiência, na realidade depois a execução da obra, não estou a dizer da criação como compositor, mas da interpretação como intérprete, como instrumentista, a interpretação é algo mais momentâneo. Uma orquestra interpreta um programa numa semana, na semana seguinte outro. Portanto, a paciência que é preciso para a obra de arte não é tanta como a do criador. O criador muitas vezes pode levar um ano, não é? Paciência por parte de quem? Não, neste caso do artista. Portanto, um criador, um criativo, o escritor, o pintor, o compositor, precisam de muito tempo para conceber a ideia, a concepção, passando a redundância. Mas depois o produto existe e está disponível. É Exato, mas leva muito tempo a criar. O intérprete também precisa de tempo para absorver aquilo e muitas vezes nem lhe é dado o tempo suficiente, mas precisa de tempo para absorver aquela informação. Mas é isto, os artistas performativos executam e encerram esse capítulo ali. O criativo pode levar muito tempo até encerrar esse processo. Portanto, eu creio que o processo de criação, de composição, por ser moroso, leva o indivíduo, este artista, a ter uma reflexão muito mais crítica de tudo o que o rodeia, não é? E enquanto o artista performativo, na minha opinião, provavelmente precisaria um pouco mais dessa formação. Tenho vontade de lembrar uma pergunta que eu, entretanto, fiz e que foi até muito respondida nas redes sociais, até por artistas nossos. É uma pergunta muito simples, mas acho que de resposta difícil. Ainda assim vou arriscar, porque me surgiu agora. Não é? Para onde é que vai a música quando o concerto acaba? Para onde é que ela vai? Ela fica connosco? Por acaso, vai com o artista? Eu não trouxe aqui, mas o Epíteto tem estado a debruçar um pouco sobre os discursos de Epíteto. São discursos sobre o estoicismo e há uma coisa que ele diz que é: eu posso ser preso, mas não me estão a privar de mim mesmo. Eu, por acaso, acho com a música a mesma coisa. Há relatos de compositores. Por exemplo, Olivier Messiaen foi prisioneiro durante a Segunda Guerra Mundial e compôs
em reclusão, compôs música. É fantástico. O Quarteto para o Fim dos Tempos é uma obra fantástica criada por este compositor brutal da música clássica, ou seja, a música da tradição ocidental europeia. E as coisas são de memória. Pega no exemplo de Beethoven, que mesmo surdo conseguiu idealizar, imaginar toda a sua nona sinfonia, e entre outras obras. E isso significa que a música fica em nós. Fica em nós. Esta bagagem regressa que a nós. Completamente, não é? Só pode, porque ele só conseguiu compor esta obra incontornável da história da humanidade e que é património imaterial da humanidade. Só conseguiu conceber porque tinha essa bagagem, tinha a música dentro dele, não é? É preciso ter uma cloud muito grande na nossa mente para armazenar tantos sons. Ou ter acesso a essa cloud, não é? Sim, é verdade. Ter acesso à cloud. É verdade. Lançou 2 álbuns a solo, o Postcards e A Sombra do Kant. Que histórias musicais quis contar com estes projetos? Postcards é exatamente isso. A pergunta, creio que vem muito a propósito. Postcards foi o meu primeiro CD. Eu entendo que para ser maestro tenho de o ser, para ser intérprete tenho de o ser. E quando eu gravei o Postcards, foi já aqui uma parte final deste meu percurso como trompista em tempo absoluto, porque agora dedico-me muito mais à direção, sendo maestro. E aquilo que eu quis foi deixar uma impressão da minha existência enquanto intérprete. Porque não há outra matéria que comprove, que ateste esse meu percurso, não é? Então, deixar um CD, para mim, era um statement. E eu decidi gravar obras que compus durante a pandemia, uma obra que dediquei a um trompista português e outra que ele me dedicou a mim, o professor Ricardo Matosinhos, e também fui buscar obras do repertório para trompa, que não eram assim tão conhecidas. Uma linha que é transversal a todo o disco é que este CD foi gravado sozinho, sem acompanhamento, ou seja, é isto que nós chamamos a solo. Também se pode utilizar a expressão a solo quando um cantor, um intérprete, está a fazer uma parte à frente de uma orquestra, acompanhado pela orquestra ou de um piano. Mas pronto, aqui é um CD totalmente a solo, no sentido literal do termo. Foi desafiante porque foi no período final da pandemia que eu gravei, com condições adversas de preparação, para não fazer barulho em casa. Eu até uso esta expressão muito como um barulho, porque para os meus vizinhos com certeza que seria barulho eu estar a tocar em casa. E foi difícil, mas eu quis deixar uma mensagem, e por isso também chamei ao CD Postcards, que é o título de uma das obras, porque quis deixar estas mensagens. Uma das obras, até eu sou um grande apaixonado pela música popular portuguesa. Não sou nenhum Giacometti, adoraria ter privado com ele, mas uma das obras chama-se Estampas Portuguesas. Estas estampas portuguesas são 4 mini-obras, não é? São 4 andamentos. É quase como se fosse uma sinfonia para instrumento solo, porque tem 4 andamentos, exatamente como a sinfonia clássica, rápido, lento, minueto e trio, ou rápido, rápido. E, portanto, o primeiro andamento é das Beiras, sobre a região das Beiras, uma melodia popular das Beiras que reinterpretei. O outro andamento, o mais lento, é de canto alentejano. Outro, o Fandango, de ribatejano. E termino com um tema popular do Minho. E esta obra dediquei-a a um trompista que conheci na Orquestra Mundial, mexicano, o professor da Universidade Veracruzana, no México, o professor Ernesto Miramontes. Dediquei-lhe a ele. E estampas é uma expressão castelhana, são selos. Então eu quis enviar a ele estes selos do meu Portugal. Ok, da sua natureza portuguesa. Exatamente. Então que ele pudesse tocar e que pudesse deixar os seus alunos tocar no futuro. Então assim, o Postcards é realmente uma mensagem, cartas. A Sombra do Kant foi a concretização de uma ideia que já tinha sido lançada anteriormente, e é um trabalho que tem um livro associado de modas do canto alentejano, deste património também material da humanidade, que é o Kant,
e só para trompa e piano. E agora estou a fazer transcrição para outros instrumentos de orquestra e piano e poderá ser tocado em todos os conservatórios, escolas de música, academias, bandas filarmónicas. Muito bem. Há bocadinho ainda, antes de nós estarmos a gravar, eu perguntei-lhe em que é que consistia aquela questão do ser artista Paxman. Correto. Não se importa de explicar também de novo, para Sim. já para eu perceber melhor, mas também para que os nossos ouvintes possam perceber também a responsabilidade que tem, porque dá visibilidade a este instrumento, não é? Sim. No panorama nacional e se calhar internacional também. Sim. O que é isso de ser artista Paxman? Então, Paxman London Instruments é uma marca britânica de produção de instrumentos de metal, mas focaram-se essencialmente na construção de trompas. É uma marca muito com uma presença muito evidente no mercado britânico e também já no norte-americano, a Itália também, a Espanha também, progressivamente. E é uma marca que não é muito tocada cá em Portugal. Mas eu, por acaso, descobri essa marca logo no início. Foi um instrumento no qual eu comecei a tocar quando comecei num nível mais avançado. E pronto, fiquei sempre a gostar. Tivemos sempre uma boa relação. Tive muita sorte também, de certeza. E então, em acordo com esta marca, com a Paxman, eu tornei-me representante, embaixador desta marca. E isso também me levou, por exemplo, ao Congresso Internacional de Trompas em Guadassuar, em Valência, em Espanha. Okay. Creio que foi em 2021. Deve ter sido muito interessante. Eu estive com trompistas de renome internacional a dar aulas, fui também um dos professores convidados. Tínhamos uma coisa em comum, éramos artistas Paxman, portanto a própria Paxman financiou este projeto e demos formação, foi um congresso internacional. Estas masterclasses também foi Correto, nessa altura? Sim, já tinha estado na Polónia, já tinha dado masterclass para o Festival de Trompas da Guatemala. O mais recente, assim, internacional mais recente, até foi no Brasil, no Festival de Trompas no Brasil. Foi uma experiência super enriquecedora, um país com outro tipo de recursos e que nós ali constatamos que nem esses recursos não estão sempre canalizados para as mesmas prioridades que nós cá em Portugal ou nos países europeus, grosso modo. Nessas masterclasses está a formar jovens músicos? Sim, trompistas. O que é que lhes diz? Que valores é que lhes transmite, digamos isto assim, de uma forma muito sintética? O que é mais importante para si transmitir a um jovem músico? Provavelmente algo que me faltou a mim durante algum tempo. Portanto, eu tenho a consciência de que trabalhava muitas horas, mas provavelmente não precisava ter de trabalhar tantas horas. Depois acabei por me aperceber, e com os estudos no mestrado, a minha investigação foi justamente sobre a prática individual, de que forma é que nós podemos ser mais eficientes na nossa prática individual e no que é que nos devemos focar. E a pergunta é muito pertinente no sentido em que nós vamos lá para ensinar a tocar o instrumento, dar ferramentas para que o instrumentista, o músico, consiga executar melhor o instrumento, do ponto de vista técnico. Mas a verdade é que eu muitas vezes estou mais focado nas competências de gestão pessoal que esse músico vai ter, porque os professores comumente que acompanham os alunos semanalmente já lhes dão muitas ferramentas. Qual é a gestão? Então, repare, por exemplo, o tempo de estudo que nós passamos, à prática, nós dedicamos à prática, provavelmente muita gente não tem noção, mas um pianista dedica, em média, se calhar, 8 horas diárias à prática individual do instrumento. Então está-se a referir ao tempo, à gestão do tempo? Ao tempo, à gestão dos conteúdos, porque interpretar uma obra não requer apenas praticar no instrumento, requer também conhecer a vida e obra do autor, do compositor, o contexto histórico, para que nós possamos fazer uma interpretação mais informada, requer escutar outras referências e tentarmos, com este pensamento crítico, esta análise crítica, retirar os caminhos interpretativos que mais nos agradam, trabalhar esta compreensão do texto musical. Portanto, toda esta gestão implica não só praticar intrinsecamente o instrumento, mas também este background que é preciso, esta bagagem que é precisa para fazer uma interpretação mais informada, passando a redundância da obra. E é isto que eu tento passar, além de outros valores. Esta é a mensagem que deixei aqui no início e
sobre esta necessidade de formar humanistas é um dos princípios, um dos valores que eu mais tento passar. Mas, enfim, quem me convida para dar masterclasses não necessariamente me convida por isto, mas, naturalmente, esta é uma das vertentes, é um dos domínios do conhecimento que eu gosto de passar. Eu não o domino, não é isto, mas é uma dimensão que eu gostava de que tivesse sido abordada comigo mais cedo e com os meus colegas. Acho que estamos a precisar de ser mais profundos. Okay. Somos muito superficiais na análise, inclusivamente artística, e isso preocupa-me. Muito bem, obrigada. Diga-me se é sustentável para um músico lançar-se nessa carreira de músico, ou se o que é necessário para que em Portugal a carreira de músico seja mais sustentável do que aquilo que é. A sua pergunta leva-me a uma conversa que uma vez um professor de orquestra teve. E ele foi muito perentório. Ele disse: vocês têm de compreender que aqueles que têm uma média de 18 valores podem sonhar ser músicos no panorama internacional e nacional, podem sonhar ser músicos. Aqueles que têm uma média de 15 valores apenas podem sonhar. Podem sonhar, mas é muito difícil lá chegarem, praticamente impossível. Aqueles que têm 10 valores, então, nem vale a pena estarem aqui. E claro que isto aqui é um discurso fechado, não é? Mas eu compreendo onde é que ele queria chegar. É que as classificações são uma referência do estádio evolutivo de desenvolvimento técnico do nosso ofício. E o que ele pretendia dizer é que é isto, é que é tão difícil, mas tão difícil que talvez os melhores daquele ano, daquela turma, esses mesmos tenham dificuldade depois um dia em atingir os grandes palcos. Porque o nível é elevadíssimo. Ainda bem que é. Felizmente, Portugal é uma indústria de músicos, sobretudo nos sopros, mas é uma indústria franca de músicos. Nós temos dos melhores músicos do mundo. Alcobaça, então... Alcobaça, não é? Alcobaça deve ser... É um fenómeno. Alcobaça é como um entroncamento da música. É uma terra com este fenómeno. Há aqui uma nascente, algures. Eu não sei o que é que se se percebe passa. muito bem onde. Olha, eu não bebi desta água, mas gostava muito de beber desta água. Sim, temos aqui músicos extraordinários de Alcobaça e que, até não tocando o meu instrumento, têm sido a minha referência também, garantidamente. Temos dos melhores a nível internacional. Sim. Quer dizer, Sérgio Carolino, Mário Marques, Rubén da Luz, Hugo Assunção. Sérgio Carolino. Quer dizer, tantos. Vamos escapar muitos nomes. Também sim, também outro registro. Música, completamente. Grandes artistas, sim. Muito bem. Completamente. É maestro da Banda da Força Aérea Portuguesa e da Sociedade Filarmónica da Vestiaria. Correto. Como é que se equilibra estas duas responsabilidades, não é? Porque estão um bocadinho longe uma da outra. É verdade. Como é que faz? Eu, quando assumi as funções como diretor artístico e mestre da Banda da Vestiaria, eu era trompista, executante. O meu tempo predominante era como intérprete, como executante na Banda da Força Aérea. Depois foi um concurso que eu fiz internamente para aceder à categoria de oficiais, para a posição de maestro-chefe de banda de música, que é uma especialidade, é uma função muito específica dentro da Força Aérea. E eu tenho a plena consciência de que a experiência que eu adquiri à frente deste grupo de pessoas na Filarmónica da Vestiaria e a dirigi-las musicalmente e também a fazer a gestão pessoal daquele grupo, foi com este tempo que eu consegui adquirir as ferramentas, pelo menos essenciais, a conseguir passar as provas para aceder a estas funções na Força Aérea. Então foi graças à Vestiaria que conseguiu voar? Sim, podiam ser as minhas palavras essas. Força Aérea? Sim, completamente. Sim. Quer dizer, temos de ser francos. Se eu não tivesse tido essa experiência, teria sido muito mais difícil. E, portanto, eu sou muito grato à Vestiaria e à comunidade de Alcobaça, no geral, porque fui sempre muito bem recebido e, sobretudo, fui muito, muito compreendido. Eu sou um criativo, eu gosto muito, tenho muita necessidade de deixar feito. Não se trata de deixar uma marca só nossa. Enfim, não é que provavelmente o meu ego
esteja intrinsecamente ligado a essa vontade de criar. Mas eu sou um pouco como o príncipezinho, não é? Quer dizer, quem passa, ou como a letra da canção de Alcobaça, quem passa não passa sem lá voltar. E eu gostava de ser um pouco isto na minha vida. Os sítios por onde passo, deixar realmente um pouco melhor aquilo que encontrei. E está a conseguir. Mas também já colaborou com orquestras de renome e maestros internacionais. Há algum momento ou uma pessoa que tenha deixado assim uma marca especial no seu percurso? Eu tive 2 experiências com orquestras, como maestro, mas isso foi mais recentemente, e como músico, como intérprete. Eu não sei relevar nenhum maestro com o qual tenha trabalhado relativamente aos outros. Acho que cada experiência foi uma experiência muito particular. Trabalhei com aquele estereótipo de maestro que nós tínhamos medo, tínhamos algum receio de falhar. Trabalhei com esses estereótipos, trabalhei com outro perfil académico, um outro perfil também mais artístico, muito mais ligado à musicalidade em si, a coisas mais subjetivas. Portanto, trabalhei com... Acho que também foi o contacto com este leque todo de maestros que eu consegui absorver mais informação. E isto é que é fantástico. E este é que é o lado bom da música. Se nós pudermos retirar um bocadinho de cada que se cruza connosco, e neste caso os maestros são figuras, e por isso se chamam maestro, são figuras respeitadas, nós conseguimos realmente aprender muito mais. Portanto, eu sou grata pelas experiências todas que tive. E nos vários contextos, Orquestra Mundial, Orquestra de Sopros de Jovens da União Europeia, quer dizer, as orquestras cá em Portugal. Na Orquestra Gulbenkian eu tive 2 anos a fazer reforço. Na orquestra não tive nos quadros, nem sequer fiz prova, ou seja, mas enfim. Mas na altura reforcei a orquestra. O primeiro trompa da orquestra gostou de mim e convidou-me várias vezes para colaborar com a orquestra. E cruzei-me lá com os maiores nomes da direção no mundo. Felizmente a Fundação Gulbenkian tem esta capacidade. E são experiências inolvidáveis. Lembro-me de ter trabalhado com um maestro naquela semana, o maestro Esa-Pekka Salonen, finlandês. Ele foi trompista e compôs uma obra para trompa solo. E eu pedi-lhe para tocar essa obra para ele. É uma obra colossal, é extremamente difícil. E eu na altura sabia, via a agenda, a programação, e rezei para que pudesse ser convidado para tocar naquela semana com ele e para ter um bocadinho para tocar esta obra para ele. E no prefácio da obra ele diz assim: esta obra é dedicada ao trompista que eu nunca consegui ser. E veja, ele tinha sido um trompista fantástico, primeiro trompa da orquestra da rádio. Mas ainda queria ser melhor. Pois talvez, mas depois dedicou-se à composição e à direção quer dizer, e também é um colosso da música. Sei lá, tenho muito boas experiências que guardo com grande orgulho e sabe, gratidão. O seu projeto Origens e outras iniciativas, não é, demonstram um grande interesse pela ligação entre a música e a identidade cultural. Fale-nos um bocadinho dessa vertente também. Sim. Há muitos anos atrás eu lembro-me de acompanhar os meus avós a assistir ao rancho folclórico. Okay. Mas eu não compreendia muito bem na altura, porque eu gostava era da filarmónica, achava mais divertido. Tinha música mais jovem. E o sentimento mudou um pouco, mas há uma ideia que não mudou muito, mas provavelmente tem que ver com a forma como os ranchos folclóricos se apresentam. Uhum. E que tem de ser aquela, mas há outras que podem ser também. Eu recentemente fui convidado a uma conferência ibero-americana que foi realizada em Portugal este ano e debrucei-me sobre esta temática. E, aliás, fui convidado exatamente para falar um pouco sobre estas ideias alternativas para a construção ou para a edificação ou até para a renovação da imagem dos grupos de folclore. O folclore ganha uma grande dimensão com as políticas de António Ferro durante o Estado Novo. E a ideia era criar uma identidade nacional. E por isso é que os grupos têm Trás do Minho, do Ribatejo, do Algarve, o que seja, tudo no mesmo grupo.
quer dizer, nem sequer é a identidade regional. Mas pronto, isto foi um percurso que foi feito. E eu aprendi imenso com este projeto, com o professor Adélio Amaro. E convido todos para consultarem as obras dele. É um grande entusiasta pela cultura popular. E decidi lançar este desafio à Filarmónica de Xãs. Foi onde eu aprendi, foi criar um projeto em que juntava uma banda filarmónica a interpretar música de rancho folclórico, com um rancho a dançar, e ainda juntar um coral a cantar estas músicas do rancho. Portanto, dimensões artísticas, de expressão artística... Mas que se complementam, Exato. não é? Era sempre a música e a dança, a música até é a linha, é o fio condutor, é o elo, e a ideia foi criar aqui um pacote, um produto artístico e inovador, sobretudo para os grupos de folclore. Aquilo que eu creio é que os nossos produtos, a forma como nós vendemos aquilo em que acreditamos, ganha muito mais eco se nós conseguimos reunir uma comunidade maior em seu torno. Isto é importante. Não podemos ficar fechados. E para reunirmos a comunidade em redor, em torno do nosso produto, do nosso projeto, nós temos de ser confluentes, não é? Nós temos de ir um pouco ao encontro de. Certo. Então, eu ainda fiquei mais apaixonado. Gostei tanto, aprendi imenso sobre folclore. Conheci estas pessoas do rancho folclórico de Geraldes, em Peniche, uma cultura mais ligada ao mar, à faina. E as próprias modas deles também muito, muito mais relacionadas com esta temática. E pronto, e depois a Filarmónica teve a oportunidade de tocar os meus arranjos, as minhas composições sobre estes temas. E a Origens é isto, por isso é que se chama tradição sinfónica. É uma forma de dar um peso diferente, uma imagem, uma sonoridade diferente à música popular. A surpresa foi, os músicos e a população que estava habituada a ver a Filarmónica apaixonou-se pelos relatos que passaram, pela música popular. Muito bem. Pelo folclore. Eu tenho de lhe fazer uma pergunta. Como é que lida com o silêncio? Eu falo muito, não é? Não, não é isso. Não é isso. Então, ser compositor, nós falámos ainda agora do mar, de ter acesso ao mar, de ter acesso àquela cloud que está aí, não é? O silêncio não faz parte da sua vida? Com certeza que faz. Faz. Olha, eu sei que para o Einstein, por exemplo, era no silêncio que ele encontrava respostas. Não tenho dúvidas. O Einstein dizia uma coisa muito curiosa, que é, na vida não há certezas de nada. Eu ainda não tenho a certeza se é o silêncio que me dá respostas. Mas eu procuro muito, muito, muito o silêncio. Ainda esta manhã fiz a minha corrida de 10 km, é aquela quase hora, 50 minutos de reflexão que eu tenho. Faço muitas viagens e faço-as em silêncio, maioritariamente. Se precisar de ouvir alguma coisa, é sempre podcasts informativos de debate político, para ficar inteirado da atualidade e para ter outras perspectivas. Eu duvido muito da minha perspectiva ao início, portanto é melhor complementar com as ideias dos outros. E, portanto, tenho alguns podcasts que sigo regularmente e que me acompanham nas minhas viagens, mas de resto eu opto muito pelo silêncio. Está muito relacionado com a minha personalidade. Já fiz alguns testes também em algumas cadeiras de formação militar com a gestão de pessoas. Tivemos de fazer alguma abordagem a nós mesmos. E lembro-me de que um dos traços da minha personalidade era isso, é que eu posso ser muito criativo, expansivo em muitas situações, mas eu preciso muito de estar em silêncio quando estou em casa. De vez em quando tenho assim estas perguntas que me surgem e ainda tenho outra. Se pudesse falar com o João dos 15 anos, o João com 15 anos, o João Gaspar com 15 anos, o que é que lhe diria? A resposta para isso é mesmo muito difícil. A maioria dos indivíduos crê que alterar o seu passado poderia trazer resultados mais pródigos. Eu não tenho a certeza disso. Os meus 15 anos não foram muito fáceis. Eu passei ali quer dizer, eu tive tudo. Eu tive tudo. Fui abençoado. Além de saúde, uma família fantástica. Os meus pais, dentro das limitações aqui ou ali que tinham, davam-nos todas as oportunidades. Eu não tenho nada que me queixar. Mas houve algumas dificuldades próprias da adolescência,
E se calhar, se não tivesse tido essas dificuldades, provavelmente não analisaria tudo o que veio a seguir com os mesmos olhos. Então tiveram razão de ser, não é? Eu acredito nisso, que nada acontece por acaso, e mais vale, pegando um pouco naquele conceito que já tinha deixado há uns instantes sobre epíteto, nós temos de ser muito estoicos nisto. Se as coisas não estão no nosso domínio, e já não está no meu domínio alterar o meu passado, então é só por isso que eu não lhe dizia. Agora, claro que há muitas coisas que eu fiz e que me lembro de ser, que não gosto muito, não me orgulho muito. Mas o que é que eu posso fazer em relação a isso? É analisar, e aquilo que não gostei, então tomar as rédeas neste momento. Ok, muito obrigada. Eu sei que foi uma pergunta assim um bocadinho ousada, mas agora vamos passar finalmente a tentar perceber o que é que lê. Já conhecemos o leitor, diga-me lá, diga-nos o que é que lê. Então, o que é que nos trouxe aqui hoje? Hoje trouxe aqui apenas 4 livros, mas foram quase tirados assim ao acaso. Por acaso são 4 livros que são de períodos da história diferente. E todos me marcaram. Vamos começar pelo primeiro? Sim, vamos começar pelo primeiro. Eu estou a entregar... Sim, eu estou a apresentar estes livros de forma cronológica da sua escrita. Não necessariamente da importância que tiveram para o meu percurso, mas a Ilíada de Homero, eu inclusivamente acabei de o ler em Santorini, na Grécia, na minha lua de mel. Levei-o comigo, é um livro do bolso. Sim. Acho que foi o contexto ideal para terminar de ler esta Odisseia. Trago porque é muito difícil no nosso percurso académico entendermos a importância de uma epopeia como os Lusíadas de Camões. E quanto mais... Sem os clássicos, obviamente. Claro, é muito difícil. E eu gosto, não sou um aficionado puro, mas gosto muito da Antiguidade Clássica e da mitologia grega. E achei que devia haver uma forma de entender melhor. E descobri, porque eu apercebi-me aqui de uma coisa. Já reparou que nós vamos descobrindo sempre coisas novas na nossa vida? Coisas que já existem para os outros há tanto tempo e que vamos descobrindo. Eu já tive alunos de 10 anos e às vezes falava para eles de uma forma como se eles já soubessem as coisas que eu sei. E claro que não sabiam. E às vezes até tenho dificuldade em apresentar coisas que para mim são deslumbrantes aos outros, porque julgo que os outros também as conhecem e às vezes não conhecem. E às vezes não conhecem. Sim, verdade. E para nós são tão óbvias e tão normais, enfim. E a Ilíada é uma obra incontornável na história. E eu descobri, na altura, estas fantásticas traduções de Frederico Lourenço. E decidi, ok, eu quero ler um clássico. Eu já tinha estado a ler Voltaire. Não tem muito que ver, mas estava a começar a recuar no tempo. E decidi, ok, vamos ler sobre a mitologia, vamos ler o que é que são estes deuses, o que é que são estas personagens. Eu li as primeiras páginas, foram um pouco difíceis, mas depois nós começamos a entrar na compreensão escrita da coisa e, portanto, já normalizamos a forma da construção frásica, portanto, desta sintase, também da gramática muito específica, e deixamos-nos levar. Isto aqui, na realidade, é um conto. É um conto musicado, quase. Quase música, sim, sentimos exatamente. A música da... Exato, e o Frederico Lourenço é mestre em fazer isto, faz um balanço brutal das palavras. Portanto, a Ilíada de Homero foi um livro marcante. E como eu terminei de ler naquele contexto tão adequado, que foi numa das ilhas gregas, eu imaginei muitas das embarcações passarem ali. Como se fosse noutra vida. Sim. Então, mas temos aqui mais propostas. Outro do século XVI, Lavoisier. Lavoisier, este escritor francês, muito bem, deixa-nos este discurso sobre a servidão voluntária. Foi um livro que li, que me deu muito gozo em ler, porque desperta em nós um bocadinho este pensamento crítico sobre a forma como nós procuramos a ordem incessantemente. Portanto, há estímulos ao caos, há percepção de que existe caos, mas na realidade nós todos procuramos uma ordem. Isto faz parte do sentido humano. Procuramos ordem em tudo, padrões. Porque isso nos faz sentir confortáveis. Na música também acontece. Também acontece igual. Porquê que a música dita comercial é mais apetecível? Porque tem padrões e esses padrões repetem-se tantas vezes que nós se tornam confortáveis. Exato, porque nós conseguimos antecipar sempre o que vem a seguir. Certo. Nós já sabemos
E aquilo que nós conseguimos prever, antecipar, nós conhecemos. Okay. Então o que nós conhecemos é confortável para nós. Vamos antecipar a próxima, porque o nosso tempo está a acabar. Claro. Hermanesse, Siddhartha. Siddhartha foi o livro, é um dos livros mais lidos do mundo. Não conhecia esta edição. Sei lá, eu acho que foi uma edição... eu estou a mostrar à câmara, que é para se ver também no podcast. Sim, eu não sei, esta edição, este livro eu li-o aos meus 15 anos, 14, 15 anos, e foi o livro que mudou a minha vida. Okay. Este livro estará sempre comigo. É um percurso de um homem em descobrir outras realidades e outras verdades, sobretudo. Foi um livro controverso, quando partilhei com os meus pais. Eu tenho uma educação católica. Foi um livro muito controverso em casa. Mas hoje os meus pais compreendem e mudou a minha vida. Fez com que eu tivesse a mente mais aberta para compreender o outro, compreender as outras verdades, porque a nossa é sempre só uma. Pois, é isso. E há tantas à nossa volta. Galway. The Inner Game of Tennis. The Inner Game of Tennis, ou o jogo interior do ténis. O que é isto? Para quem é performer, é fundamental este livro. Também é jogador de ténis? Não, mas também há o The Inner Game of Music, que é uma adaptação de outro escritor. Mas o Inner Game of Tennis foi-me aconselhado por um grande amigo meu, também músico, e fala sobre estas estratégias que nós podemos ter para compreendermos melhor os nossos processos fisiológicos, físicos e atingirmos um melhor nível de proficiência performativo. Enfim, também a parte como os nossos bloqueadores, temos 2 eus, ele fala um pouco sobre isto. É um livro que eu aconselho a qualquer performer, músico, ator, isto dentro das áreas artísticas, mas qualquer outro performer. Vale muito a pena, há a tradução para português, não sei quem é que fez, mas vale muito a pena este livro. Tinha muitos mais. Muito obrigada, não duvido, e podemos combinar mais tarde outra entrevista, mas hoje o nosso tempo terminou. Foi um prazer enorme recebê-lo nesta conversa, onde a música se cruzou com memórias, com sonhos e com muita inspiração, que aliás que é o apanágio dos concertos, que eu recomendo, adorei o concerto a que assisti. Tivemos a oportunidade de conhecer não só o artista multifacetado, mas também a pessoa por detrás da trompa e da batuta, alguém que vive a música com autenticidade, paixão e propósito. Que esta entrevista inspire outras pessoas a seguirem os seus próprios caminhos criativos, com a mesma dedicação e brilho. Muito obrigada por compartilhar connosco o seu tempo, o seu talento e o seu coração musical, por nos lembrar que a música, quando feita com verdade, tem o poder de tocar vidas. Desejamos-lhe muitos mais voos altos, sempre com a mesma energia e com essa sensibilidade que o definem. Até breve. Muito obrigada, João Gaspar, por ter estado connosco. Muito obrigado, professora. Agradeço também ao Rui Pereira. Sou a Anabela Luís, coordenadora do Centro Qualifica de Cister. Até para a semana.